Estamos no ar com mais um Papo Social Media MLabs e hoje o papo vai ser diferente dos outros episódios. A gente já inclusive fez um episódio parecido nessa temporada. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre os 10 testes nas mídias sociais que você precisa fazer. Então a gente não vai ter aqui os mitos e verdades, a gente vai direto para os 10 testes. Vamos sugerir alguns testes, né, Rafa? A gente tem falado em todo episódio. É importante testar, é importante analisar e, afinal, o que testar, né? Então a gente selecionou alguns testes simples, outros não tão simples assim, mas tenho certeza que todo mundo consegue acompanhar. Alguns testes que, inclusive, a Bárbara Duarte, que é a nossa coordenadora de mídias sociais, já fez, já testou e eu quero saber o que funcionou ou não. E eu, Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, faço teste todos os dias também. E, obviamente, baseado em dados, né? Porque testar sem dados não é teste, é chutômetro, né? Então, você tem que ter uma mentalidade de testes, que é basicamente uma mentalidade de growth também, porque ao testar, você cresce mais e mais rapidamente. Você aprende mais. E você ter também os dados para você manter um teste mais científico, para você ver aquilo que funcionou de verdade. Não é testar assim, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas fazer uma única mudança e, tipo, entre hoje e amanhã e tomar uma decisão porque o de amanhã funciona melhor do que o de hoje. Não, você tem que fazer aquele teste por um certo período de tempo para que você chegue a uma conclusão real, né? Por exemplo, horário de postagem. Não dá para você fazer um único dia, postou às 7 da manhã. Deu certo, deu errado, vou usar isso como tem que ter método científico, né? Então vamos para o nosso primeiro teste aqui. Teste de layout criativo. Esse eu sei que você já testou, que é basicamente, gente, você variar modelos, templates, layouts, pensando em editorias. Vamos supor que você já tem editorias aí, tá? Para cada editoria você pode determinar um layout que tem uma identidade visual, tem uma forma de fazer, às vezes é só um carrossel, né? Tem editorias que às vezes é só um formato também, então pode ser também isso. E aí você mudar esse formato ou mudar o template, que o template significaria talvez o que você coloca dentro do conteúdo. É sempre um gráfico, no meu caso, Rafael. O template do Rafael Kiso sempre é um gráfico. Não necessariamente de barra ou de pizza, mas é sempre um gráfico. Eu poderia mudar isso, não colocar mais um gráfico. Fazer um carrossel só falando dos dados. Só com os dados. Poderia ser um teste de layout. E aí, os testes que você já fez, vale a pena fazer esse tipo de teste de mudança? Nossa, Rafa, vale muito e é o tipo de teste que eu faço com mais frequência, assim. Porque acho que de tempos em tempos dá meio que eu sinto que dá uma saturada aquele formato ali pra gente. E no surgimento ali de outros formatos, que nem quando não tinha o Reels, a gente usava só o estático, o carrossel e o story, por exemplo. Aí apareceu o Reels, vamos entender qual que é o melhor tipo de conteúdo para esse novo formato. Então, pra gente, eu já vi em vários lugares, muita gente fazendo sucesso com dicas de aplicativos para, sei lá, edição de vídeo, listas de aplicativos. No nosso perfil, para o nosso público, esse não é o formato que dá mais certo para o nosso tipo de objetivo, que nesse caso a gente tá querendo alcançar um maior número de pessoas, né, que a gente tá querendo dar uma dica útil ali. Normalmente as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo. Pra gente, o que mais funciona é o layout estático, imagem única, 1, 2, 3, 4, 5, nome dos aplicativos e uma referência. Pra gente, esse é o melhor tipo de conteúdo com essa característica, assim. E a gente já fez qual é o teste, né? Pegar a mesma informação e desdobrar de outra forma. Então, criar um carrossel com aqueles 5 itens, ou criar um vídeo com aqueles 5 itens. Já tentei fazer o teste de criar um carrossel, sendo que a primeira imagem é 1, 2, 3, 4, 5, mas depois com mais desdobramentos ali. Deu certo, mas a imagem única continua sendo a melhor para MLabs. Então... Boa. Inclusive, você deve ter testado esse formato em outras plataformas, né? Sim. Vou dizer aqui sobre a tal da tabelinda. Conta pra galera o que é a tabelinda e o teste que você fez entre Instagram e LinkedIn, por exemplo. Então, nossa tabelinda, né? A gente deu esse nome justamente porque tem resultados lindos e maravilhosos, né? A gente estava acostumado com um tipo de resultado e aí toda vez que a gente publica nesse formato, os nossos resultados são muito legais. E aí, até uma época, eu ficava assim, não vou usar tanto esse formato porque as pessoas vão enjoar. Mas eu acho que já virou
um tipo de identificação. Do mesmo jeito que as pessoas olham pro seu perfil, vê um gráfico ali com fundo meio azul escuro, cara, é o Kiso, sabe, que tá falando ali. E pra gente não é o tipo de formato que a gente apostaria muito pra dentro do LinkedIn, por exemplo. Porque o LinkedIn, a gente publica um conteúdo para a maior parte das pessoas que já conhecem a MLabs de certa forma. Então a gente trabalha assim com um reforço de autoridade, né? Diferente do que a gente tem dentro do Instagram, onde a gente tem um público, chega muita gente nova que nunca ouviu falar da MLabs, né? E a gente começou a fazer esse teste dentro do LinkedIn e começou a dar muito certo. Lógico que com resultados proporcionalmente diferentes ali, mas em relação aos outros conteúdos que a gente tinha dentro do LinkedIn, cara, a tabelinda é sucesso, tabelinda, resultados lindos. E é isso, assim. E esse é um teste, inclusive, Bárbara, que eu coloquei aqui, tá, gente? Então, assim, eu falei do primeiro teste, que é o teste de layout, e este aqui estava como teste número 10 da nossa lista, que é o teste de integração cross-plataforma, que é para você, de fato, testar a mesma editoria ou formato ou layout em outra plataforma, porque às vezes funciona. Pode dar muito errado. Ok, assim, tipo, memes no nosso perfil do LinkedIn não dá certo. Por mais que tenha muita gente ali do público de social media que gera até uma identificação, mas eu acho que, cara, a galera que tá ali no LinkedIn com a gente não é necessariamente pra dar uma risadinha de alguma coisa, como no Instagram a galera tá. Então, assim, não dá certo esse formato um pouco mais divertido dentro do LinkedIn, assim. É que o conteúdo útil, ele funciona bem praticamente no LinkedIn, né, e no Instagram. Porque o LinkedIn tem esse ponto, né, que talvez é mais sério. Mas conteúdo útil funciona nos dois. Rápido, né? Rápido e útil, que é compartilhável, que a galera quer marcar o outro, né? Vamos para o nosso segundo teste aqui, que é o teste de horário de postagem. E aí eu já dei um pouco aqui esse contexto, né? Como que a gente pode testar horários diferentes de postagem para entender se tem um horário melhor ou um dia melhor? Eu acho que é muito mais o horário do que dia, já que a gente já chegou à conclusão em vários episódios deste podcast que você deve postar todos os dias. Então, assim, não tem o melhor dia, é todos os dias e ponto. Agora vamos falar dos horários, né? Os horários, gente, é uma ciência. Por quê? Porque você pode ir principalmente pelo horário de pico das mídias sociais, de uso das mídias sociais, ou olhar por o analytics do Instagram, do TikTok e ver o horário de pico dos seus usuários e postar naqueles horários. Só que todo mundo está partindo do mesmo princípio, eu vou postar nos horários de pico. Então você tem maior competição pela atenção naquele intervalo de tempo que é o horário de pico, o que diminui muito a sua chance de passar pelo crivo do algoritmo, e a gente fez um episódio só sobre o algoritmo, né, o último episódio, então dificulta muito. Então o ponto é, você pode determinar um horário que seja interessante para você e para o seu público testando, vendo em que horário eles interagem mais, em que horário há maior alcance. Às vezes você postou de manhã, sei lá, 7 da manhã, mas você teve um pico de interação às 9. Por quê? Porque as pessoas foram ver lá às 9. Então pode ver que tem gente o dia inteiro também, né? Dentro do Instagram, dentro do TikTok, etc. Então por isso que às vezes você posta em um horário, mas tem um pico de interação em outro. Mas esse pico de interação vai ter muito mais a ver com os horários em que você está disponível interagindo com as pessoas. Eu comecei a observar isso em vários perfis. Comecei a olhar lá o gráfico da MLabs que mostra o dia e o horário, né, dos posts e qual foi o melhor dia e horário em termos de alcance e interação. Invariavelmente eram os horários que eu estava mais disponível para interagir com as pessoas. E quando eu faço essa programação, eu já faço essa programação nos horários de pico. Então não é o horário que eu vou postar, mas o horário em que eu vou estar disponível para interagir com as pessoas. E aí isso aumenta o meu alcance naqueles horários. Mas ao mesmo tempo eu fiz vários testes ao longo dos anos aí. Então testei. Vou postar, comecei testando postar sempre à noite, porque era a lógica anterior, né? Vou postar à noite porque tem mais gente. Então postava lá 8 da noite. Só que não poste um dia só. Poste ali 7 dias. Depois poste às 9 da noite, mais 7 dias. Aí depois você vai postar lá às 7 horas da manhã, 7 dias. Depois você vai postar às 9 da manhã, mais 7 dias. E por último, talvez ali meio-dia ou 1 hora da tarde, que também tem essa crença da tarde ali, né? Quando você vai na MLabs e traça ali no calendário, eu quero que você olhe os meus dados do dia 1º de abril até o dia 30 de abril, que vão dar essas 4, 5 semanas, ele vai cruzar todos os dados para te mostrar qual foi o dia e o horário que teve mais alcance e interação. Aí deu que era
entre 7 e 8 da manhã. Então, entre 7 e 8 da manhã, de todos os testes que você fez, foi onde teve maior pico de alcance, maior pico de interação. E não é possível que naqueles 7 dias que eu testei 7 da manhã, eu fiz 7 posts maravilhosamente melhores do que os dos outros testes, né? Sim. Que eu fui olhar isso também, né? Pra ver, será que foi um golpe de sorte? Todos os posts daquela semana foram melhores? E não necessariamente. Os meus posts têm legendas maiores, o que significa que eu preciso postar em horários também que as pessoas estão mais dispostas a olhar uma legenda maior, estão dispostas a querer pensar sobre aquele assunto. Então eu comecei a educar o público a postar, que eu postava entre 7 e 8, falando em lives. Não é o tipo de publicação pra olhar no trânsito, assim, né? Aí eu comecei a falar mais disso em lives. Gente, eu sempre posto esse horário, vocês tomam café da manhã comigo. E tem que fazer isso porque você vai educando o público em relação ao horário. Mas antes você pode testar dessa forma, tá? Terceiro teste. Teste de chamada para comentários. O famoso CTA, né? Call to Action. Que, inclusive é muito confuso, né? As pessoas acham que CTA é apenas saiba mais ou compre agora, né? CTA, gente, é qualquer chamada para ação. Inclusive, me siga para mais conteúdos como esse. Comente aí, dê sua opinião. É um CTA. Dê o like nesse vídeo. E você, Bárbara, você acha que dá pra gente fazer testes de tipos de chamadas diferentes? Tipo, fazer uma pergunta no começo ou no fim, com ou na certeza. Imagem, né? São testes legais de fazer, né? Com certeza. Tem até algumas estruturas que eu já testei de começar o meu texto com uma pergunta e reforçar aquela pergunta lá no final. Então, você já aguça a curiosidade da pessoa, você já chama ela para aquele conteúdo e no final você fala para ela realmente fazer uma ação além de ler o seu texto, né? Eu acho que vale super a pena, inclusive, às vezes a gente fica com medo, né, de não vou usar o saiba mais ou comente aqui porque é muito manjado, todo mundo usa, precisa ser mais criativo. Mas às vezes o simples é o que funciona. Então, por isso que é importante você testar essas variações também, claro que sempre de acordo com o seu tom de voz, mas fazer pedidos diferentes ali e realmente avaliar, pensar que no post de descoberta eu quero também que as pessoas de repente compartilhem mais aquele conteúdo, no post de consideração quero que as pessoas comentem mais, sei lá, você sempre pensa no objetivo mesmo, o que você quer que os seguidores, os usuários, eles façam para te ajudar a alcançar o resultado naquele post. Eu já fiz alguns testes em relação a isso. Primeiro eu fiz teste só fazendo uma pergunta na imagem. Então, para quem conhece meus conteúdos, eu sempre faço um gráfico e faço um título em cima do gráfico na própria imagem. Muito tempo eu fiz só uma afirmação. Esses são os melhores horários das mídias sociais. Ponto. E aí eu começava lá a legenda sem nenhuma pergunta. Alcance X, engajamento X. Aí depois eu falei, esses são os melhores horários das mídias sociais? Já é uma pergunta, não é uma afirmação, o que já estimula a pessoa a querer responder, né? Já é uma forma de teste. Aí eu começava a legenda, sem nenhuma pergunta, só e tal. Engajamento, alcance Y, engajamento Y. Aí eu continuei fazendo uma pergunta, mas eu iniciava também com uma pergunta que basicamente repetia a mesma pergunta, mas não terminava com uma pergunta. Aí eu comecei a testar a pergunta inicial aqui da legenda caber dentro daquele ver mais. Ou seja, ele não pode ser tão grande a pergunta, porque senão aparece o ver mais, a pessoa não leu a pergunta completa. Ela tem um número de caracteres limite para que você consiga ler a pergunta completa na legenda antes de clicar no ver mais, né? Então eu não fazia mais a mesma pergunta, eu pensava numa pergunta mais curta que coubesse ali dentro, para ela conseguir ver a pergunta, né? E a pergunta final, que aí foi onde mudou meu jogo, e aí eu vou abrir agora aqui, hein? Acho que eu nunca falei isso. A pergunta final, que mudou o jogo, e eu comecei a testar isso com mais recorrência para ver se era verdade mesmo, é você não fazer pergunta aberta, é você fazer pergunta fechada. O que é uma pergunta aberta? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Cara, qual é a sua opinião? Você pediu para a pessoa dissertar o negócio, você pediu para a pessoa pensar. Pediu para a pessoa pensar e já ferrou. Pergunta fechada, faz sentido? Sim ou não? Só tem, né? É sim ou não. Se a pessoa quiser discorrer... Né? Sim. Só que o sim ou não é muito fácil. Porque você não pediu pra pessoa... você não exigiu dela o negócio. Cara, só me responde, faz sentido? Sim ou não? E muita gente fala sim. Aí eu falo, que legal.
e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Aí você fomenta aí eu vou lá aquilo, e fomento outra pergunta. E esse teste foi o que fez agora, se vocês olharem agora nos meus posts, vocês vão começar a analisar, né? Vocês vão ver, tem a pergunta muitas vezes na imagem, tem a pergunta no começo e tem a última lá que tem a ver com sim ou não, né? E assim eu cheguei à conclusão do que é melhor pra mim. Faz sentido pra você Faz isso, sentido Rafa? Não, faz sentido pra você, testa aí, né? Às Boa. vezes não é regra, tá, gente? Isso alguém tá falando, não é regra. Eu cheguei a essas conclusões fazendo testes, né? Sugestões de testes. É. Agora outro que eu gosto bastante, testes de hashtags. Experimentar diferentes hashtags para ver quais performam melhor ali, trazem mais visibilidade ou engajamento para sua postagem, alcance no caso. Muda ou não muda se você usar hashtags diferentes no seu Muda bastante. Ainda mais pensando assim, no objetivo do post mesmo. Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, mas é que realmente no nosso planejamento toda a estrutura é com base no que a gente quer com aquele conteúdo. Então os conteúdos para descoberta ou para topo de funil, né, que algumas pessoas conhecem assim, são hashtags um pouco mais amplas, né, mas com algumas que eu sei que estão em alta, né, eu vejo ali, existem várias ferramentas para você saber quais hashtags estão em altas, as próprias mídias sociais fornecem isso, e tem dentro da MLabs também, né, você consegue ver qual hashtag tá performando melhor ali. Sabe onde é melhor para ver isso? Na Dashgo, não é nem na MLabs. Obviamente que Dashgo é da MLabs. Tá, eu falei MLabs, mas na verdade dentro da Dashgo, né? Da Dashgo você tem uma tabela, ou melhor, dá para você criar um gráfico de barras. Sim. Colocar como dimensão a hashtag, colocar como a métrica, o indicador, o engajamento. Aí ele vai ordenar dos seus posts as hashtags que trazem mais engajamento. Assim você descobre das hashtags que você já está usando, quais têm maior engajamento. Isso já é um teste também, né? Porque você pode variar isso e começar a ver quem tem mais engajamento. Exatamente. Então a gente faz muito isso, assim, faz um mix, na verdade. As melhores que a gente já tá usando, mas de tempos em tempos a gente dá uma revisitada ali nas hashtags e vê ali, de acordo com os nossos objetivos, se tem alguma que não tava em alta e agora tá. Enfim, é muito interessante fazer essas mudanças. Um outro teste de hashtags que eu gosto é, assim, criar um grupo e aí eu mantenho aquele mesmo grupo durante um tempo ali, ou durante aquela campanha, por mais que dentro da minha campanha eu tenha vários objetivos, eu uso aquelas hashtags ali. Muito como um reforço ali, né? É um tipo de teste bem bacana pra até para entrar como um dos posts mais relevantes naquela hashtag. Você tem que ter uma certa repetição, não de todas as hashtags do grupo, mas de algumas delas sim, para que você possa de fato ter uma consistência no uso dela e se tornar relevante nela, né? Boa. Teste de conteúdo pago versus conteúdo orgânico. Olha, isso eu vou pedir até pra você, porque é com dinheiro, entendeu? Eu gosto do orgânico. Comparar o desempenho de posts, né? Orgânico versus impulsionado, para avaliar até. E tem muita gente que acha que se você impulsionar um conteúdo, você vai viciar o algoritmo para falar assim, olha, agora eu tô pagando. Sabe que eu tenho dinheiro. Agora que eu tenho dinheiro, agora que eu tô pagando, ele nunca mais vai entregar organicamente meus conteúdos porque eu vou ter que pagar para entregar, né? Também não acontece isso, não é um teste válido. Mas o fato é, você tem aí um conteúdo que vai bem organicamente, ao você impulsionar esse conteúdo, em tese vai sair mais barato você ter um alcance maior através desse conteúdo que organicamente foi bem, do que você impulsionar um conteúdo que não foi muito bem, ou já impulsionar de cara, né? Publiquei, já impulsiona. O CPM, que é o custo por impressões, tende a ser mais caro, porque ele não teve esse primeiro teste dele mesmo, né? Então tende a sair mais caro. Então, para mim, esse teste que você poderia fazer é isso. É um teste entre impulsionar de cara ou esperar um tempo de entrega para impulsionar depois. Ver se tem alguma mudança, mas tem que ser para o mesmo público para você testar realmente a coisa, né? E você pode, inclusive, fazer até com o mesmo post, tá? Você pode impulsionar o post que está no feed, pode pegar esse mesmo post e criar um dark post na campanha do Meta Ads e impulsionar aquilo para o público e ver o que acontece. Inclusive, no Social Media Week de Nova York de 2020... foi 2020 que eu fui com o Ednei Souza lá, o internei. Foi feita uma palestra e tinha uma pessoa lá que falou que fazia testes AB de conteúdo orgânico, fazendo primeiro
através de Dark Post. Então pensa comigo, eu vou lá no Meta Ads, crio uma campanha, cujo objetivo é envolvimento. Dentro dessa campanha eu crio um conjunto de anúncios, que é um grupo, né, com a mesma segmentação, e coloco 2 anúncios lá. E os 2 anúncios vão brigar entre si. Os 2 anúncios, né, obviamente é um teste AB. É o mesmo conteúdo com formatos diferentes. Um era um carrossel e outro era um Reels, por exemplo. Ou um tava verde, outro tava amarelo, mas era o mesmo conteúdo. Então é o mesmo conteúdo, você muda pequenas coisas. Só que vai primeiro só no Dark Post e entrega com R$10, você entrega para uma amostra e esses R$10 vão te mostrar, olha, o carrossel foi melhor que o Reels. Aí você pega esse carrossel e faz um feed, coloca no orgânico. E não impulsiona. Você só impulsionou antes de colocar no feed para você entender se aquilo vai ter mais relevância ou não no seu feed depois, né? E uma coisa muito interessante que você falou, Rafa, é sobre o teste AB. Essa mentalidade de testes, gente, pense sempre em mudar uma variável, por favor. Uma só, né? A gente não falou sobre isso e assim, se você tentar aplicar todos esses testes que a gente tá falando em um único conteúdo, ou que não seja que seja 3 conteúdos, não vai dar certo. Teste hashtag, faz uma vez, muda as hashtags ali, uma ou outra hashtag. Vai ver fazer o teste de layout. Cara, mantém o mesmo conteúdo e varia o layout mesmo. Sim. Não faz um novo conteúdo, senão você não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão. Sexto teste aqui, teste de melhor post por editoria, né? Na verdade eu coloquei teste de melhor por editoria aqui, na verdade faltou o post, né? Significa, melhor formato, desculpa, tá aqui ó, teste de melhor formato por editoria. É aquilo que você pode testar. Se eu tenho uma editoria que é de descoberta, em tese a gente entende que o Reel seria melhor. Sim. Mas pode ser que você tenha testado um outro formato até no estático, que os meus estáticos têm alcançado não seguidores também. Sim. E tá sendo até melhor do que o Reels para descoberta. Então, teste de formato por editoria. O Reels funciona muito pra gente nas etapas de experiência própria, por exemplo, quando a gente quer trazer alguma coisa da MLabs mesmo, né, ou até mesmo experiência compartilhada, dependendo do caso, funciona muito bem. E teoricamente esse deveria ser um formato que é um formato mais curto para pessoas que prestam menos atenção, que nem sabe que é MLabs, mas... E aí você muda, né? Quando você descobre isso, você começa a mudar um pouco a forma como você cria conteúdo de forma intencional, né? Isso. 7º teste de edição de vídeo. Experimentar diferentes técnicas de edição. É aquela velha história. O conteúdo é bom, mas às vezes o formato, a edição não estava legal. Então você pega o mesmo conteúdo e formata de forma diferente, coloca aquilo que era mais interessante já no começo. De repente um CTA no meio e não no fim, né? Ou faz um loop em vez de terminando de fato, né? Sim. Então, teste de edição, tem que testar. 8º teste na editoria de produto. O que eu quis dizer aqui quando eu coloquei isso? Porque a gente tem uma categoria dentro da jornada de compra e conversão, que é compra e conversão, né? Sim. Quer dizer, tem uma... Vamos voltar aqui, gente. Existe a jornada do cliente. 5 etapas. Descoberta, consideração, compra, experiência própria e compartilhada. Na etapa de compra, tem a editoria de produto, que é onde você vai falar mais do seu produto, que é onde você pode levar o pitch de vendas. E por isso que é tão importante você fazer teste nessa editoria de produto. Tipos específicos de legenda ou pitch de venda que vai converter mais. Em vez de colocar propaganda de cara, você pode fazer um carrossel que entrega conteúdo e entrega só propaganda no último card do carrossel, ou na edição de um vídeo, fazer de formas diferentes. Esse tipo de teste que eu estava colocando aqui. Show! 9º teste de frequência de postagens. Este aqui é interessante, que é a ideia de você ver se postar todos os dias aumenta alcance, aumenta o número de seguidores. Se postar um vídeo, um feed, um Reels, um vídeo, 2 Reels, 3 Reels em vez de um feed, né? Eu já posso te adiantar assim que os perfis que mais cresceram, que mais deram certo nas estatísticas todas, fizeram um post por dia, um feed e um Reels. No caso do Instagram, 3 posts no TikTok em média, né? No caso do LinkedIn, um post por dia útil. No caso do YouTube, para SEO, quanto mais melhor. Para a lógica de programação, que é aquela lógica toda terça e quinta às 11 da manhã, 2 vídeos por semana. Para podcast, de 1 a 2 por semana, né? Então já tem algumas coisas que a gente já sabe do mercado.
Mas você pode testar essa frequência para entender como isso afeta o seu alcance. Como isso afeta o crescimento do seu perfil. Às vezes fazer mais é melhor, às vezes é pior. Então, até para você saber defender o seu trabalho, né, Rafa? Acho que a gente tá falando de vários testes aqui. Isso tudo ajuda na profissionalização e na tomada de decisão. E, assim, é treinar o seu olhar para você realmente fazer testes e ter insights que você vai conseguir aplicar e defender aquilo que você está planejando. E um teste aqui que é muito legal é você criar missões. Por exemplo, missão de postar 30 Reels, 1 Reels por dia. Ou missão de fazer, de fato, 3 vídeos por dia no TikTok. Mas é uma missão, você não vai fazer isso para sempre. Sim. É só para você ter aquele período e conseguir comprovar que funciona mesmo ou não funciona. Fala, gente, não funcionou. E se funcionou, caramba, já, como você bem colocou, dá para provar e aprovar uma verba nova com alguém. Sim. Bom, o 10º teste a gente já falou, que é o teste de integração cross-plataforma, e tem o 11º aqui, que é um bônus, só para fechar aqui, que é o teste de ficar um dia sem postar stories, que tem aquela coisa. Será que se eu excluir stories e postar no dia seguinte, né, do zero, sem ter nenhum, aumenta ou diminui? Eu já fiz esse teste. No meu caso, excluir não funcionou. Agora, ficar um dia sem postar pra zerar, funcionou. E aí, por 4 semanas seguintes, eu fiquei pelo menos um dia sem postar e sempre no dia seguinte, um pico de alcance muito maior que a média dos outros dias. O pessoal sentiu saudades de você, Rafa. Aí, assim, qual é a lógica disso? Não é provavelmente o algoritmo. Falou assim, nossa, o algoritmo achou que você estava abandonando stories e quando você fez de novo, ele tentou te entregar mais. Eu acho que não é isso, mas não foi uma coisa por acaso. Então, assim, pode ser a saudade? Não sei. Mas testem aí para ver. Eu ainda não cheguei à conclusão real da lógica disso. Ainda vou chegar lá. Mas quando eu fiz esse teste, funcionou. Fiz até um Reel sobre isso. Tá lá esse Reels. Inclusive, é um dos que viralizou. Né? Boa. Muito bem, senhoras e senhores, agradeço demais a audiência de vocês. Hoje foi isso, né? Os 10 principais, 11, né? Os 10 principais testes que você precisa fazer, que a gente acha que são fundamentais para você fazer, para ter mais resultados aí. E vai ter muito aprendizado, pode acreditar em mim. Se você tiver algum outro teste que você fez aí, que você recomenda que as pessoas façam, até para ajudar os outros ouvintes ou quem tá vendo esse vídeo, coloca aí nos comentários, que a gente vai ficar super agradecido. E quem sabe, se você contribuir mesmo, a gente já faz até um Reels aí, te marca sobre isso. A gente testa também na MLabs, né? Boa! E te marca aí para ver se funcionou ou não. Beleza? Valeu demais e até o próximo episódio.